Resenha com TF. Já senta o dedo no like, comenta e compartilha. Resenha com TF Foot Fanatics. Fala pessoal, mais um Resenha com TF no ar, mais um bate-papo nesse mês de fevereiro, o primeiro bate-papo nesse mês de fevereiro. Vamos falar muito, mas muito, sobre esportes, sobre narração esportiva. Eu tô com uma lenda da minha profissão aqui, não sou narrador, mas sou jornalista e meu convidado é um baita de um jornalista, além de ser um dos melhores narradores do Brasil e uma das vozes mais bonitas do Brasil. A voz dele é belíssima, é um cara que eu tô tentando trazer aqui, ó. Acho que desde quando eu tinha cabelo. Eu tentei trazê-lo aqui. Então, são muito, sei lá, uns 40 anos que eu tô tentando trazer. Desde que eu nasci eu não tenho cabelo, então tem 40 anos que eu tento trazer meu convidado aqui no nosso Resenha com TF Foot Fanatics. E por falar nisso, Thiago, gostou da camisa? Pô, achei essa bonita, cara. Essa aqui é bonita, né? Do PSV Eindhoven. Essa é muito PSV Eindhoven. Mas aonde que dá pra comprar essa camisa? Na Foot Fanatics. E sabia que com o meu cupom TF na Foot você tem 7% de desconto? Pô, 7 já é muito, mas eu consigo algum desconto a mais ou não? Consegue. Sabe como? Ah. Comprando no Pix. Mais 10%. Cara, boa. Então, 17, se você usar meu cupom TF na FUT, mais 10% do Pix, 17% de desconto. Mandar fazer conta eu não vou fazer, tá? Tá. Não dá, mas é um descontão. Sim. Quase 20% de desconto. É. E ainda você pode aproveitar os descontos da própria Foot Fanatics. Que essa camisa aqui, quando eu peguei, ela estava em desconto. Então, eu peguei meu cupom, peguei a compra no Pix e o cupom também da Foot Fanatics. Muito bom. Então foram vários descontos e agora eu estou usando uma camisa do PSV, porque esse meu convidado de hoje, ele já narrou alguns jogos do PSV também. Então foi uma homenagem a ele também. Tu é malandro. Pô, malandro. Eu também tô bem vestido, né? Agora eu tô usando P, então essa camisa aqui é uma camisa P, uma camisa belíssima. Vai ter mostrar um book, não? Porra. Mostra de novo, vai de novo. Aqui. Esse é irmão desse. É Theo Becker. Esse é irmão desse. Momento Theo Becker aqui. É. A Foot Fanatics vai ficar muito feliz nesse momento. Mas pode viralizar. Então a Foot Fanatics vai estar aqui. Ó, se viralizou, aqui, ó. Aqui embaixo. Entre na Foot Fanatics. QR Code está na tela. Utilizem o cupom TF na Foot. E claro, também a VBET, mas sempre com palpites responsáveis. Se você tem algum tipo de propensão ao vício, não entrem na VBET e nenhuma outra casa. Sabem por quê? Porque você pode correr o risco. Se você sabe jogar com responsabilidade, com 5, 10 reais, entrem lá, façam sempre as apostas responsáveis. Daqui a pouco tem Libertadores América, Botafogo vai jogar, entre outras equipes brasileiras, o Bahia também, nessa fase prévia. Tem jogos de tênis também, vocês podem apostar daqui a pouco no Rio Open, que vai começar. Vocês podem apostar no João Fonseca, o nosso menino de ouro. MotoGP também, vocês podem fazer sempre palpites lá na VBET. Link tá aqui embaixo, QR Code também aqui na nossa tela. E façam aquele cadastro sempre responsável. O meu convidado de hoje é uma daquelas situações que acontecem com a gente que você fica feliz. Quando eu fui segui-lo, eu vi que ele já me seguia. Eu falei, caraca, que loucura é essa? Que loucura é essa? Aí a gente começou a trocar, tem uns 5, mais ou menos uns 5, 6 anos, mensagens. Primeiramente via Twitter, que eu estava no Twitter ainda. Aí eu saí do Twitter, comecei mais no Instagram. E aí a amizade virou mais forte quando você tem o WhatsApp da pessoa. Se foi pro WhatsApp, meu amigo, aí o negócio é o próximo passo do relacionamento. Entendeu? Primeiro aquela mensagem que você troca ali no perfil da pessoa, que é o contato inicial. Aí depois DM já ficou um pouco mais quente. Sim. Aí quando vai pro WhatsApp, aí você virou amigo. Você pode falar que teu convidado é seu amigo, ou não. Mandar figurinha. Eu mando figurinhas. Menos aquela do Barbosa que eu mando pra algumas pessoas, essa não pode. Ela tá no nível acima ainda da amizade. Até coitado dele, né?
Não pode. Você vai ficar bolado comigo, vai me bloquear. Aí é o último índice, aí já é o ponto final. Mas meu convidado, e eu quero agradecer primeiramente a ESPN por ter cedido esse convidado aqui especialíssimo, é um grande narrador de futebol, um grande narrador de tênis, um grande narrador de MotoGP, um grande narrador de automobilismo, um grande narrador, já vi ele narrando basquete, um grande narrador, já te vi narrando golfe, pelo menos umas 10, 15 modalidades, já vi esse meu amigo hoje narrando, e é uma honra tê-lo aqui, Hamilton Rodrigues, uma salva de palmas. Obrigado, Hamilton. Obrigado por você ter aceito esse convite, que a gente está tentando há algum tempo ajustar a sua agenda, você vindo aqui no Rio pra gente fazer alguma coisa presencial, e tê-lo aqui hoje pra mim é uma honra, meu amigo. A honra é minha, pode ter certeza disso, e são várias situações, né, nessa abertura. Primeiro, ter cabelo não é privilégio. Eu também já nasci careca, eu vou morrer careca, tenho certeza disso. Segundo, 7% de desconto é um negócio meio, né? 7 é fogo. 7 é fogo. Tem uma analogia aí, né? Uma ligação, né? Eles perguntaram quantos descontos você quer? 10%? 15%? Falei, 7. Nessa linha, até porque o 7 é mais importante que o 10. Exato. Né? Sempre foi e sempre será, né? Exatamente. Então, aliás, além do 7 tem o 4, né? Tem vários, né? Exatamente. Tem vários, mas né? O 7 é importante. O 7 é importante. Não tem, mas é bom que não tem só um, né? Você São tem vários, né? Isso aí nem todo mundo tem. Exatamente. Né? Isso é um ponto que tem que ser tocado e lembrado. Tem que ser lembrado, né? Porque às vezes só tem um 10, né? Lá, 11. No caso lá não, né? Lá tem 7. Tem 7, tem vários 7. Tem vários momentos da história. Tem vários momentos. Exatamente. A verdade é assim. Inclusive, né? Para deixar a coisa bem clara. Bem límpida. É verdade. Obrigado pelas palavras. Realmente, era um desejo vir aqui conversar com você. Porque a gente sempre trocava mensagem, trocava ideia, falava de N coisas, né? N assuntos, não só futebol, mas assim, eu sempre acompanhei teu trabalho e vejo tudo. Eu sou um cara que eu tô vendo sempre tudo, acompanhando tudo, e sempre gostei muito do teu trabalho, do enfoque que você dá, da forma como você traz as notícias, enfim. E depois dessa expansão que vocês fizeram, então de parabéns com o que vocês têm hoje em mão, com o canal, enfim, não só com o teu canal, com o novo canal, com a Arena também. Então, assim, eu sou um fã do trabalho e pra mim é um prazer estar aqui também. Que legal. E daquelas coincidências na vida, né, cara? E eu não sabia disso até ontem de noite. Eu tava no nosso grupo do Arena e falei, amanhã eu tô lá no estúdio que eu vou gravar 2 episódios do nosso resenha, um deles com o Hamilton. Aí o Gabiru, Hamilton, ele é coladaço com meu pai. Sim. Aí eu falei assim, caraca, eu não tinha ligado o nome à pessoa. Fausto Macieira, Gabriel Macieira, o Gabiru, é filho do Fausto Macieira, que é seu comentarista de MotoGP. Exato. Então, como as coincidências da vida, né, o Hamilton, assim, um cara que é meu amigo, que é o Gabiru, é filho de um amigaço seu e a gente não sabia que tinha essa relação, Eu conheço o Fausto há mais de 20 anos, né? A gente trabalhou juntos no Sport TV, início dos anos 2000, e depois eu tomei uns outros rumos e tal, e a gente se reencontrou na ESPN, quando a ESPN levou a operação da Fox para São Paulo. A MotoGP foi junto, eu fui para São Paulo e a gente montou a equipe para fazer as narrações. E o Fausto chegou para o time de novo. Ele é o cara que mais entende de MotoGP no Brasil. Ele é a Juliana Tesser, que é a minha comentarista, que também é fantástica. Mas eu já tenho uma ligação com o Fausto de amizade de mais de 20 anos. Caramba. Apesar da gente não se encontrar tanto, porque eu morando em São Paulo, é a mesma coisa a gente aqui. Sim. Fica complicado, tem que casar a agenda, e quando vem ao Rio tem milhões de coisas para fazer, parente para visitar, enfim. E a minha família, assim, cada um mora num lugar, sabe? Eu tenho gente no Meier, no Grajaú, na Zona Sul, fora do Rio, tem amigos de Niterói, então é uma loucura. Fica aqui pouco tempo para muita gente. Uma pipoca, né? E daqui a pouco você vai embora, você não apareceu aqui, aí na outra eu tenho que vir. Então já estava meio que montado. Mas, eu não conheci o Gabiru pessoalmente, conheci hoje, mas já falava dele com o Fausto tem uns 3, 4 anos, que eu falava, vejo ele na raia e tal, gosto muito, a gente trocou um abraço aqui de amigo, de que parecia que se conhecia há 10, 20 anos, porque eu sempre falo dele pro Fausto, e o Fausto fala pra ele de mim. E aí foi muito legal encontrar ele aqui. É daquelas coincidências, né? E o Gabiru... Sim. E o Gabiru quase sempre faz o programa dele remoto. E hoje calhou dele estar aqui no estúdio. Então, assim, são as coincidências que a vida entrega pra gente, né? É verdade. Hamilton,
Você falou em relação à sua carreira. Você está hoje na ESPN e você acaba indo para a ESPN depois da fusão, né, com a Fox. Mas você começa lá atrás, né, cara? Assim, com rádio, trabalhando ali como repórter. São quantos anos já de carreira, meu amigo? Eu comecei em 92. Na realidade, eu não era jornalista esportivo. Eu sempre trabalhei no mercado financeiro. Caramba. É uma história legal, porque é uma vida meio que paralela. E mesmo atuando em televisão, eu tinha uma vida dupla, vamos dizer assim. Em 92, eu trabalhava numa financeira chamada Fininvest, que nem existe mais, mas todo mundo conheceu. A Fininvest dá. Exatamente. Quem disse que não dá. É isso aí, a própria. A própria. E tinha um colega de empresa que ele fazia uma escolinha de rádio com Carlos Ramiro. Sim. Que era um radialista que tinha uma escolinha de rádio. Hoje o Ramiro já é falecido. E formou N profissionais que estão aí no mercado. E ele fazia essa escolinha. Aí falou, pô, você gosta de esporte? Eu sempre gostei de esporte. Sempre gostei de ouvir rádio. Sempre gostei de ler muito. Eu era aquele cara que esperava o jornal sair no dia seguinte para pegar, para ver o resultado de um tênis, de uma luta de boxe. Eu sempre gostei de todos os esportes. E quando ele falou sobre a escolinha de rádio, eu falei, pô, legal, vou lá para ver qual é e tal. E aí fui. E você fazia jogo de criança. Chupetinha, fraldinha, domingo de manhã, nos clubes do Rio. E ali eu comecei a fazer a escolinha, em 92. E eu trabalhava na financeira. Não me atrapalhava porque era só fim de semana. Só que assim, quando eu cheguei ali, cara, e aí o jornalismo tem um negócio que ele cai na veia, né? Já era. Que não tem jeito, né? E aí me apaixonei e trabalhei paralelamente na própria financeira e depois indo para banco, Unibanco, Itaú, entre 92, eu posso dizer que foi entre 92 e 2012. Caraca. Pelo menos assim, 20 anos. Passando por rádios. Quando eu entrei no próprio Sport TV, eu entrei em 98 do Sport TV, saí em 2004. Mesmo nesse período, trabalhando na televisão, no Sport TV, eu trabalhava também na financeira, no banco. Eu saí, aí teve um hiato na minha vida, eu tinha um casamento, me separei, e aí, por questões particulares e questões pessoais, eu tive que optar entre continuar fazendo uma carreira no banco ou continuar na televisão. E aí eu abri mão da televisão por uma escolha minha, porque para mim ali naquele momento era melhor, eu tive uma proposta para fazer uma coisa que seria mais financeiramente mais compensadora para mim, eu tive que abrir mão. Mas não me arrependo não, sabe? Saí por minha própria vontade, as minhas amizades estão lá, e não briguei com ninguém, então foi uma escolha minha, uma escolha própria. Muita gente falou, você podia estar lá até hoje. Podia, mas no ali... Sport TV, no caso. Exatamente, mas ali naquele momento, para mim, era mais viável que eu continuasse a minha carreira como executivo lá de banco, alguma coisa assim. Porque financeiramente eu poderia arcar com as despesas que eu teria a partir daquele momento e não haveria uma ruptura tão grande na minha vida. Só que, cara, como eu te falei aqui, repito, cai no sangue o jornalismo, né? Eu continuei trabalhando em rádio, fui para a Rádio Brasil, narrava lá esporadicamente, final de semana e tal. Em 2008 eu fui para São Paulo. Quando eu cheguei em São Paulo, eu fui trabalhar no Portal Terra. Um amigo meu era um gerente de marketing lá. Mas isso trabalhando ainda na área financeira? Exatamente, na área financeira. Fui trabalhar no Portal Terra para fazer as Olimpíadas de 2008. Precisavam de um narrador, ele me chamou, me ajuda. Aí eu falei, tá, eu fui lá e fiz, e aí fiquei 2008, 2009, 2010. O Portal Terra era maravilhoso, tinha tudo. Campeonato inglês, campeonato português, alemão, Copas. Eu fiz 2 Olimpíadas lá. Caramba. Jogos de inverno, pan-americanos, enfim, eles tinham uma cobertura legal. Então eu fiquei em paralelo ali, não tinha um choque de horários, alguma coisa. Quando foi em 2011, a minha diretoria no banco acabou. Do meu diretor ao contínuo, acabou. O negócio acabou, descontinuou o negócio. Era um negócio de cartão de crédito. Descontinua. E aí eu ia ficar, em definitivo, no jornalismo esportivo. Já tinha esse trabalho e fui convidado para ir para a Fox. E aí, daí para frente, fiquei 10 anos na Fox, quando a ESPN englobou a Fox, né, na transação do mundo inteiro aí, e eu acabei indo para São Paulo. Caramba. E estou lá até hoje. Cara, Hoje eu só trabalho com jornalismo esportivo e, cara, estou super feliz, super satisfeito. E foi uma vida, assim, dupla durante muitos anos, mas que
Cara, só me enriqueceu, pode ter certeza. Não, imagino. Eu, pegando o meu lado também, eu tive uma situação parecida com a sua, mas durante pouco tempo. Eu trabalhei também na Caixa, na parte de seguros, entre 2011 e 2015. E eu, na época, eu não era profissional, eu só fazia algumas coisas na internet. Mas em 2015, quando eu sou chamado para ir para uma rádio... em 2014, para 2013, para 2014, sou chamado para o GE para escrever o blog do Botafogo. Em 2015, o Dário de Paulo, não sei se você já ouviu falar. Sei quem é. O Dário de Paulo, ele me faz um convite, que ele tinha acabado de comprar a Rádio Sul Fluminense, ele me faz um convite para fazer parte da equipe de esportes e também de um programa que tinha lá, que era para fazer produção e fazer esporte dentro desse programa. Me chamou em 2015 e eu saio. Eu não fiz igual você que ficou nos dois. Eu saí. Foi ali o momento que eu entrei realmente no jornalismo esportivo, oficialmente foi em 2015. Eu sou aquele cara que eu escuto tudo, cara. Eu vejo tudo. Se eu puder escutar, puder ver. Às vezes eu tô em casa, não tem nada, eu pego aqui um aplicativo, aí tem lá. Campeonato Colombiano, Milionários e Atlético Nacional. Eu ponho lá e fico ouvindo a narração da rádio local e tal. Caraca, maneiro. Então eu gosto, cara, assim, isso aí eu devo ao meu avô. Eu era pequeno, parava de brincar 5 horas da tarde pra gente ouvir a resenha do rádio e tal, entendeu? Então é uma coisa que tá no sangue. E aí muita gente fala assim, você já tá há tanto tempo, não cansa e tal. Cara, não cansa, sabe por quê? Porque eu curto. Você ama o que faz, né? E sabe o que eu curto? Eu curto a jornada. Tá? E como é que é a jornada? A jornada você recebe a escala, sabe o que você vai fazer, pesquisa, produz tua narração, produz o que você vai falar durante o jogo, como é que vai ser o jogo e o próprio jogo em si. Então, eu curto a jornada. Então, nunca cansa. Sim. Entendeu? Porque, como você já falou, vários esportes, e um é diferente um jogo é diferente do outro. As histórias são diferentes, né? Exato. Aí, vamos dar um exemplo aqui clássico. Pô, você vai fazer lá o primeiro jogo do Botafogo no campeonato. Foi Botafogo e... Cruzeiro. Não, Campeonato Carioca. Ah, tá, Botafogo e Voltaço. É verdade, Botafogo e Voltaço. Você vai fazer o primeiro jogo do Botafogo e Voltaço. Aí, você tem Botafogo e Cruzeiro, o primeiro jogo do Campeonato Brasileiro. Em termos de importância, você vai pensar assim, pô, Botafogo e Cruzeiro é mais importante. Aqui botou o time sub-20 e tal. Mas, cara, a jornada é a mesma. Você vai ter que ali apurar, desenvolver, escrever, montar a tua transmissão e tal. Então, pode ser Botafogo e Cruzeiro ou Botafogo e Volta Redonda. Pode ser como como muita gente vê lá, Premier League é um produto ótimo. Mas pode ser o City contra o Liverpool, como pode ser o Brighton contra o Wolverhampton, que hoje é último. A jornada é a mesma, entendeu? Então, eu como curto a jornada, para mim é indiferente, sabe? Numa boa. Para mim é indiferente. Porque é isso que eu gosto, de curtir a jornada, de receber a escala, olhar, é esse jogo, é aquele, o que eu posso pesquisar, o que eu posso trazer, entendeu? Você faz muito tênis hoje, e indo nessa linha de pesquisar, como que funciona para você a pesquisa em relação a um esporte individual, que de repente você vai fazer 3 partidas no espaço de 5 horas, né? Que de repente pode acontecer isso no espaço que você está numa transmissão. Eu já vi acontecendo com você de narrar 2 ou 3 jogos dentro de uma manhã ou de uma madrugada. Sim. Como que funciona essa pesquisa para você em um esporte como o tênis? Ela é mais ampla porque você sabe que de repente você pode fazer 3 partidas, ou você sabe que vai depender muito do tempo de duração para você ser substituído, ou você realmente vai saber que, Nadal e Federer, João Fonseca e Swarovski, Chupatinha e Chupatão. Você sabe que realmente vai ter os 3 jogos ou vai depender muito do tempo de cada partida? Como que funciona em relação ao tênis? Isso depende do torneio. Um grande slam, por exemplo? Não, um grande slam você tem uma prévia do que a emissora vai transmitir. Você tem uma grade. Porque grande slam, principalmente na primeira, são 2 semanas. Grande slam tem 2 semanas. Na primeira semana, nos 5 primeiros dias, você tem, 6 jogos simultâneos, vamos botar assim, dependendo da quantidade de quadras que o complexo tiver. Vou trazer um exemplo prático agora, Australian Open. Australian Open, a gente tinha na ESPN o canal linear, que era ESPN2, com 3 duplas
cada uma dupla fazendo 4, 5 horas. E você tinha o Disney Plus Premium, a mesma composição. Então você tem uma relação de jogos que vai ser feita na ESPN e uma relação de jogos que vai ser feita no Disney Plus. Então, por exemplo, tinha lá, eu fazia o Pelas Quadras às 8 e pegava a janela das 9, que era quando começavam os jogos. Então eu sabia que eu ia ficar até 1h da manhã. Então vamos supor que naquele dia tinha lá o primeiro jogo, Alcaraz e X, depois era Zverev e Y, e depois vinha o jogo da Sabalenka com uma outra tenista. Eu sei que aqueles 3 primeiros jogos vão estar dentro do meu horário. Então eu me preparo para aqueles 3 primeiros jogos. E aí a informação de cada um dos tenistas, campanha que eles fizeram até ali. E alguns esportes, por exemplo, a ATP e a WTA, elas fornecem muito material, muita estatística, perfil dos tenistas e tal. Então, isso não é uma grande preocupação, porque isso vem. Sim. Tá? Mas eu gosto muito de trazer informações do local, trazer informações do torneio, um pouco de histórico. Quando aparece alguém na plateia, um ex-tenista, então você tem que estar muito antenado para esse tipo de coisa. Então, uma competição como um Grand Slam te agrega muito mais informação, te dá muito mais trabalho para você montar a tua jornada. Um torneio menor, nem tanto. Mas o Grand Slam tem isso que você falou. Por exemplo, eu faço o primeiro jogo, Alcaraz e alguém. O Alcaraz vai lá, mete 3-0 em 1h10. O segundo jogo vem na programação not before, não antes de. Porque tem uma situação de horário que você pode ter que trocar o público que está na quadra. O cara comprou o ingresso para aquele jogo, para aquele horário. Aí tem que trocar a plateia. Então tem um espaço ali, por isso que não antes de. Só que você tem 6 quadras simultâneas. Pô, você não vai ficar lá mostrando o estádio, a galera entrando e saindo. Esvaziando, né? Aí você vai para outra quadra. Aí pode ir para uma outra quadra que você tem lá um caixa 9 contra um outro tenista. Caixazinha. Caixa 9 e caixa 10. Aí, voltando à instituição bancária. Exatamente. E aí, você não se preparou para aquele jogo. Mas, ali na hora, você vai lá, pesquisa no site da ATP e tal. Então, você tem que ter esse jogo de cintura para poder... o coordenador fala, esse jogo acabou, não tem nada agora, vamos para a quadra 6, que lá o caixa 9 está jogando e é esse jogo que a gente vai fazer. O jogo de duplas mistas. Exatamente, não. Exato, o jogo de agora. Aqui acabou o jogo da Coco Golf, mas a Luísa tá na quadra 6 jogando contra não sei quem, a Luísa Stefani. Sim. De dupla, jogando, vamos para lá, vamos ficar lá até... Aí a gente vai para lá e fica, entendeu? Então, quer dizer, você tem uma preparação prévia, mas tem que estar esperto pro imprevisto. Então, ali você tem que ser totalmente aquela pessoa que tem que estar antenada no esporte. Sim, né? Você claro. tem que conhecer o que está acontecendo ali. Porque se coloca alguém que não é profundo conhecedor do tênis, vai ficar assustado com o que está acontecendo ali, né? Não dá para você colocar quem não seja profundo conhecedor do tênis para fazer uma transmissão de tênis. Porque o tênis tem muita minúcia. É o esporte um dos mais difíceis para você fazer uma narração? Talvez para quem esteja começando, sim. Por quê? Porque ele tem muito detalhe técnico, que se você entrar no detalhe técnico, você pode cometer algum erro. Por exemplo, o jogador golpeou mal a bola. Existem N fatores para ele ter golpeado mal a bola. Ele pisou errado, o corpo estava errado, o movimento foi errado, entendeu? E isso não é para o narrador, isso é para o especialista, para o comentarista. Então, se você entrar nessa... Porque existe uma linha bem tênue entre você narrar o esporte e comentar o esporte. Sim, ou tentar fazer os dois ao mesmo tempo. Exatamente. Às vezes você vai fazer traçar uma situação que não é bem aquela. Aos seus olhos você viu aquilo ali. Ele atrasou o movimento, por isso jogou para fora. Não foi. De repente a bola quicou mal. É uma quadra de saibro, e os saibros às vezes ficam com uns bolinhos ali, o saibro se junta e qualquer kick diferente troca a direção da bola. Então você acha que é uma coisa e é outra. Sim. É um exemplo aqui bem rasteiro banal que eu estou dando, mas pode acontecer. Então, eu acho que para quem está começando a narrar tênis, melhor é só dar o placar e vamos embora e vai pegando com o especialista, entendeu? Eu dei muita sorte de eu trabalhar 10 anos seguidos fazendo torneios Challengers e 250, que não são os tecnicamente melhores, com o Silvio Bastos. Pô, o Silvio Bastos é uma enciclopédia, cara. O Silvio Bastos fez tudo no tênis.
Inclusive, no último programa, a gente descobriu que ele foi boleiro também. Caraca. Pegou bola. Então, ele foi de boleiro A jogador. A jogador, promotor Técnico. de torneio, técnico de profissional. Então, e eu fiquei 10 anos ao lado dele, trabalhando com ele, depois que na Fox, fazendo torneio de tênis o tempo inteiro. E assim, no Sport TV eu trabalhei com o Narc, com o Dácio Campos, que são caras fantásticos também. Então, eu acho que eu absorvi muita coisa dessas pessoas. Pô, com o Fernando Meligeni na ESPN, cara, quando ele me corrigia, eu ficava feliz, cara. Porque eu agregava um conhecimento, falava alguma coisa, ele, Milton, me desculpe, mas não foi bem isso, foi não sei. Cara, eu ficava super feliz. Se fosse uma outra pessoa, eu ficaria constrangido. Pô, eu errei e o Fininho me corrigiu. Nada disso, cara. Eu errei e ele, me agregou um conhecimento que eu não sabia. Então, eu acho que é um esporte difícil, é um esporte complicado, mas, cara, você consegue entender. E para qualquer esporte, TF, se você não ficar na sua, dá problema. Eu tive um chefe que falava assim, o narrador narra, o comentarista comenta e o repórter faz reportagem. É bem a verdade. Entendeu? Exatamente, sem querer um atrapalha o outro. Exato. Ali. Que é o mais bacana. E eu tenho duas referências, né, em relação ao tênis. E hoje uma delas está aqui e há 3 anos eu trouxe a outra, que foi o Eusébio, né? E o Eusébio é outro cara, assim, fantástico. E há tem um mês mais ou menos, 1,5 mês que vocês se encontraram no evento. Foi. Cara, e foi bacana que pro mundo do tênis, né, ter as duas referências, junto com o Nardini também, que são hoje a tríplice trindade ali, a trindade total da narração, vocês estarem os dois juntos ali, acho que as pessoas viram, não existe rivalidade, não tem nada, e é bem bacana, né, a linha que vocês trabalham, o jeito que vocês trabalham, e vocês têm uma similaridade também na narração, um jeito mais calmo de narrar. Como que como que você considera, como que você vê o Eusébio nas narrações dele de tênis? Cara, o Eusébio é um mestre. O Eusébio, e ele não é só bom narrando tênis. Ele é bom como pessoa também. É um doce de pessoa. Ele é um cara espetacular. Eu amo o Eusébio, cara. O Eusébio é um cara espetacular. Eu tenho pouco contato com ele, mas quando a gente se vê, a gente conversa bastante, fala bastante, troca ideia. Porque o Eusébio sabe a minha trajetória, como eu cheguei até hoje, o que eu fiz até hoje. Eu sei a trajetória dele também. Então, eu sei que ele dá valor à minha trajetória, eu dou muito valor à trajetória dele. E a gente se encontrou recentemente num evento da CBT em Florianópolis. A CBT fez um evento muito grande, muito legal, e homenageou vários segmentos do tênis e quis homenagear a imprensa também. Aí convidou a mim, como narradores, o Eusébio e o Renando Couto. Cara, maneiro. Que também é um excelente narrador, um cara fantástico também, que divide as transmissões comigo. E nós fomos lá e a gente estava ali, foi para um palco, recebeu uma placa maravilhosa, linda, teve uma cerimônia muito bacana. Então as pessoas viram ali e realmente, cara, rivalidade, eu não sei se é a rivalidade o nome, acho que cada um tá ali para fazer o seu trabalho. E assim, hoje o pacote de tênis na ESPN é maravilhoso. Tem todos os torneios do Grand Slam, todos os Masters 1000, os torneios principais estão lá, enfim. Mas é uma questão de negócio, Sim. É business. A gente, particularmente nós, não temos nada a ver com isso, entendeu? Porque não é a gente que negocia isso. Então, quando eu abro o microfone e vou falar, eu vou fazer o meu trabalho. E eu acho que quando algum outro narrador abre o microfone e vai falar, tem que fazer o trabalho dele, não ficar pensando, mesmo em jogos simultâneos. Eu estou narrando esse jogo aqui e lá na outra emissora também está passando. Cara, Paciência. Paciência. Porque não somos nós que definimos isso, entendeu? E assim, e na realidade, eu particularmente não gosto muito dessa capa que todo mundo coloca. Você é o cara que narra o tênis, você é o cara que narra a MotoGP. Cara, não tem nada disso. Tem uma equipe, tem um time. Alguém tem que chegar ali e ter o controle, o comando da coisa. Mas, cara, eu costumo dizer o seguinte, sabe uma locomotiva lá movida a carvão? Eu sou o cara que bota o carvão lá na locomotiva, entendeu? E aí faço com que todas as peças funcionem. Porque se elas não funcionarem, não vai adiantar nada eu estar ali. Entendeu? Tem o repórter, tem o comentarista, tem o cara da coordenação, tem alguém da produção que está ajudando, entendeu? Então, acho que eu sou o cara que alimenta a locomotiva.
E não gosto dessa situação de, pô, você é a voz da MotoGP. Eu não sou a voz, cara. Eu sou o cara que leva ali a transmissão, óbvio. E tem que ter um cara para levar, porque o processo é esse. O procedimento é esse. Se você for acompanhar alguns esportes em outras emissoras do exterior e tal, às vezes não tem nenhum narrador principal. São duas, três pessoas que falam ao mesmo tempo e tal. Tem 3 comentaristas, às vezes. Exato, vão conduzindo, entendeu? Mas já que tem que ter uma pessoa, e sou eu, ok, mas eu sou só uma parte integrante do time. Eu sou um cara de time, cara. Eu não sei trabalhar se não for em time, em equipe. Eu tenho isso dentro de mim e gosto muito de agir assim. Isso vem do mundo corporativo, que você ficou durante muitos anos, Também, talvez. Que eu acho que o também. mundo corporativo, ele traz essa linha de você depender muito dos outros. Exato, e assim, e o mundo corporativo tem muita coisa assim que você traz para sua vida, Sim. cara. Porque, por exemplo, quando eu era um analista, eu saía para almoçar com todos os analistas. A partir do momento que eu virei gestor, eu saía para almoçar sozinho. Entende? Quanto mais responsabilidade você tem, mais você fica isolado. Mas não é. É uma questão de procedimento, processo, costume. E porque entendeu? você ser gestor, de repente você almoça com alguém que é abaixo de você hierarquicamente, e essa pessoa acaba ganhando uma promoção até por qualidade, a pessoa, só porque tá almoçando, você tem que ter alguns cuidados. Exatamente, tem 1000 situações. É complexo. E agora, você, em relação ao Sport TV, que você estava lá no começo dos anos 2000, você estava com um pacote amplo de tênis do Sport TV que na época a ESPN não tinha. E ali era o auge do Guga, né? Você pega do final dos anos 90 e o começo dos anos 2000, antes dos problemas que ele teve na lombar, era o Guga que era o número 1 do Brasil, e o Sport TV deu muita sorte em relação a isso. E agora a ESPN dá muita sorte de, na hora que aparece um fenômeno no tênis brasileiro, que é o João Fonseca, claro, tem a Bia, que também foi um outro fenômeno, e a Bia, cara, é uma pessoa que eu respeito muito. As pessoas têm que respeitar mais a Bia também, ainda mais pelas questões que ela teve de saúde mental. A Bia precisou de todos em relação a isso, e muitas pessoas não estenderam as mãos para ela, e a Bia é um talento que a gente tem. Talvez, acho que desde a Maria Esther Bueno a gente não tem uma tenista tão forte quanto a Bia Haddad. A galera tem que parar e analisar isso. Não sei se eu estou falando uma besteira para um profundo conhecedor de tênis, como é você. E o João, desde da era Guga, a gente teve alguns grandes tenistas que não conseguiram chegar e empolgar o povo brasileiro. E tá meio que nas mãos hoje da ESPN, o João Fonseca. Como que foi para você ver o menino que estava ali com 16 anos, já indo bem no Rio Open, e ele começa a despontar, ganha um torneio no final do ano, só com jovens, o Neo Gen, e ano passado tem uma temporada sólida como o João Fonseca teve, mas ao mesmo tempo já começam a aparecer nas redes sociais os sabichões, né, de que, tem que trocar o técnico. O técnico dele é ruim, não sabe nada. Olha só, a carreira do João vai acabar. Meu Deus. Como que foi pra você lá atrás, vendo o Guga no Sport TV que você estava, que você não tinha as redes sociais indo em cima dele, e agora o João Fonseca, que também tem um talento que pode ser um cara nível Guga, chegar nas conquistas que o Guga chegou, já com as redes sociais meio que cornetando tudo que acontece em relação ao João? Lá atrás também, não tinha rede social, mas muita gente falou, tem que tirar o Larry. Sim. Aí tirou e não adiantou nada. Não. Tem que tirar o Larry. O Larry não presta, o Larry não dá. É porque a gente tem a cultura de futebol. Sim. Ponto. Isso está na cabeça de todo mundo. Mesmo quem só gosta de tênis, tem a cultura de futebol. Perdeu, tira o técnico. Troca o técnico. É mais fácil trocar o técnico do que trocar 11. Essa é a cultura do futebol. Isso traz... E aí, quando você começa a ter um destaque em determinado esporte, você começa a ter outras pessoas vendo esse esporte. Que eu não acho ruim, não. Eu acho que uma das funções da transmissão esportiva é criar novos fãs para aquele esporte. Porque aí você aumenta a audiência, Sim. Entendeu? Enfim, tudo agregado ali. Não só audiência, como publicidade, enfim, tá tudo ali. Se você tem mais audiência, tem mais gente vendo, seu anunciante vai vender mais, enfim, é uma cadeia. Então você traz mais gente. E você traz mais gente sem ter... Não sei se cultura é uma palavra forte, mas sem conhecer tênis. Sem conhecer a cultura do tênis, que não é a cultura do futebol. Porque o que a gente está vendo do João Fonseca é a ponta do iceberg. Porque dentro do oceano ali, tem o João Fonseca começando a jogar tênis, sei lá, com 7, 8 anos. E aí vem construindo a carreira. Quando ele desponta com 18,
Pô, ele já tem 10 anos jogando tênis. Ou ali, frequentando o clube e tal, e torneio juvenil, viaja, vai para lá, vem para cá. Então já tem um histórico. E aí, existe uma coisa que é muito cruel no tênis, que é a passagem do juvenil para o profissional. Muita gente fica pelo caminho. Porque tênis é patrocínio. Geralmente é a família que banca. E aí, quando chega um determinado momento, a exigência financeira é muito maior do que já foi. Porque tem que viajar para jogar torneio, tem que se deslocar, tem que ir para fora do país muitas vezes. O Brasil tem muitos torneios? Tem, mas tem que ir para fora. E às vezes ali a carreira da pessoa acaba porque não tem dinheiro, não tem como financiar. Entendeu? Então, quando você passa essa barreira, ok, você respirou, passou essa barreira. Qual é a outra barreira? Fazer seu primeiro ponto. Começar a frequentar os ambientes que são totalmente diferentes, os ambientes dos torneios juvenis para os torneios profissionais. E aí, cara, são seres humanos, né? Pô, imagina, você sobe como juvenil, aí você entra num torneio, chega lá, você dá de cara com Alcaraz, com Sinner, com Francisco Cerúndolo, jogador mais rodado, mais experiente, só para falar em termos aqui do que aconteceu lá com o João. Você vai para a Argentina, jogar com um público totalmente contra você, e aí você tem que ser macho, ir lá e ganhar o torneio. Enfim, são N situações que você começa a viver que não dá para viver tudo de uma vez só. Você vai ter que amadurecer, profissionalmente e pessoalmente, cara. 18 anos, ninguém está formado. Sim. Você tinha 18 anos, você estava maduro, você tinha consciência. Não tinha nem noção, então, era uma criança ainda. Então, muita gente não está formado ainda. Então, tudo vai caminhando conforme o tempo vai deixando acontecer. E existe um planejamento, cara. As pessoas que estão por trás de João Fonseca são extremamente competentes. Todas elas. Treinador, todo mundo. São muito competentes. Quando a gente viu o João surgir, a gente fez até uma brincadeira num programa lá no Pelas Quadras, e aí todo mundo opinou, que posição você acha que o João vai acabar no ano e tal, não sei o que. Eu falei, para mim, top 25. Aí todo mundo, que isso e tal. Eu falei, não, top 25. Eu falei, pelo que eu sei, porque eu não estou no dia a dia, mas pelo que eu apurei, conversei, as pessoas falaram, ele tem um planejamento para fechar ali top 30, mas eu acho que ele fecha no top 25. Ele fechou 24. Eu acertei? Não acertei. Foi puro chute, achismo. Mas eu achei que dava e deu. Entendeu? Então as pessoas têm que entender que o tênis, a coisa vai amadurecendo aos poucos. Tá? O João tem muita coisa ainda para aprender. A gente viu agora nesse retorno dele, quando ele jogou na Austrália. Faltou ritmo, estava parado. Nitidamente. Está treinando aqui. A gente está gravando isso aqui, que dia? Hoje é dia 5. Hoje é dia 5 de fevereiro. Está treinando 3 períodos de lá para cá, desde a Austrália para cá, é a notícia que eu tenho. Treinando firme 3 períodos já há bastante tempo. Vai voltar agora. Pro Rio Open. Argentina antes, depois Rio Open. Então vai fazer uma sequência de torneios do Saibro. E, cara, já passou por cima da derrota na Austrália e foi embora. Com relação à Bia. Cara, a Bia é fantástica. A Bia conseguiu uma coisa que há muito tempo o tênis feminino brasileiro não alcançava, não conseguia. Então tem que se dar valor à Bia. Entendeu? É claro, cara, no tênis, o grande problema do tênis é o tempo. Não é fazer o ponto. Que assim, você sacou, fez o ponto, fez um ace. Cara, você tem 25 segundos até conseguir fazer o próximo ponto. Em 25 segundos, a sua cabeça tende a viajar. Com certeza. Então, esse ponto de controle, para qualquer um, é fundamental. E, cara, a Bia não foi a única a dar um tempo para parar um pouquinho para voltar. Simone Biles, num outro esporte. Amanda Anisimova, tenista norte-americana, parou e declarou, estou parando para tratar a minha cabeça. Voltou, vice-campeã de 2 Grand Slams, está jogando bem, 4 do mundo. Então, sabe, é muita responsabilidade, porque essas pessoas já vêm jogando de forma profissional e responsável há muito tempo. Não começaram a jogar a partir do momento que você viu ganhar o primeiro torneio. Não começou ali. Começou lá atrás, cara. É assim, é viagem, é falta de dinheiro, sabe, é tudo, entendeu? Até você chegar ali. Chega uma hora, cara, que dá uma estafada, realmente. Todos eles passam por isso. Dá uma estafada.
Eu nunca vi o Nadal falar sobre isso, o Federer e muito menos o Djokovic. Pô, tô falando de seres humanos, não de ETs, né? Esses caras são ETs. O documentário do Alcaraz no Netflix, o Alcaraz, ele deixa isso claro. Sim. O Mosquito, né, que era o técnico dele, ele deixa claro, fala assim, se eu mantiver esse ritmo, eu nunca vou conseguir bater os recordes que eu quero bater. Eu preciso ter uma semana ou 2 semanas para eu esquecer tudo e ir pra cachaçar, não, ele não falou assim, né? Ir pra festa, descansar, desligar de tudo. São seres humanos. Exato. Eu já falei várias vezes lá na ESPN que eu acho, que eu penso que a gente vai ver uma rotina no tênis e para mim ela já está acontecendo do tenista aliar descanso, entretenimento com torneios. A Sabalenka está fazendo isso muito bem. Muito bem. A Sabalenka perdeu a final na Austrália, digeriu ali 2, 3 dias, depois já botou foto saindo, passeando, se divertindo. Claro, vai voltar aos treinamentos, vai ver o que aconteceu, o que deu de errado, para buscar performance em alto nível de novo, para ganhar o próximo torneio. O Alcaraz precisa dar a fugidinha dele para Ibiza, porque senão... Surta. É muita responsabilidade. Então não dá para ganhar. Nós não vamos ver mais tenistas jogando torneio toda semana. Agora, na época do Federer, do Nadal, não vamos. do Até porque Djokovic. esses caras, eu repito aqui, eram ETs. Entendeu? Não vamos mais ver. Eu acho que a gente vai ver assim, vai jogar um torneio grande, a Austrália, fica fora da gira sul-americana de Saibro, que vem depois, fica fora lá de Roterdã, aqueles torneios que vem aí. Aí, quando vier a parte da gira que é nos Estados Unidos, Indian Wells, Miami, volta para jogar os 1000 ali. Aí vai fazendo um trabalho até chegar a Roland Garros, joga Roland Garros, não continua naquela perna europeia ali de pouquinhos torneios, aí começa a preparação para jogar o Wimbledon, joga o Wimbledon, fica fora do restante dos torneios na Europa e vem para jogar o US Open. Aí faz lá Toronto, ou Montreal, Cincinnati, o US Open, e aí encerra a temporada. Você acha que agora o foco... Que antigamente, eu lembro muito bem do Guga fazendo vários torneios de ATP 250, que na época não era ATP 250. Você acha que os caras que são os top 10 do mundo, eles vão abrir mão desses torneios de 250, 500, e vão focar mais nos Masters 1000 e nos grandes lãs? Você enxerga que hoje, para longevidade nas carreiras deles, eles vão nessa linha? Existe uma obrigatoriedade para o top 30. Tá? Eles têm que jogar um determinado número de torneios. Todos os grandes lãs, mais os 1.500 há uma seleção. Então, eles podem abrir mão ali e jogar. Se estiverem lesionados, óbvio, não vou jogar. Mas eu acho que eles vão começar a abrir mão mais vezes desses torneios. Vão escolher a dedo. Exato. Aí tem multa, enfim, bolsa lá, ok. Tem alguma transação ali de comercial, enfim, de patrocínio, que você não pode deixar de cumprir. Mas tem outras que você pode abrir mão. Então, onde puder abrir mão, eu acredito que eles vão abrir mão. Entendeu? Vão ficar fora de alguns torneios para poder dar uma respirada e dar um encaminhamento diferente para o dia a dia. Entendeu? O Alcaraz agora voltou para casa, está em Múrcia. Saiu da Austrália, Madrid, foi para Múrcia, vai ficar lá em Múrcia. Vai descansar a cabeça e tal, porque ficou 15 dias ali, tensão e tal, não sei o quê. Para ele era muito importante, para o time dele era muito importante. Você citou o Mosquito, o Juan Carlos Ferreiro, eles romperam. Ali era muito importante ele ganhar o torneio. Por quê? Se não ganha o torneio, perdeu porque não tinha o Ferreiro. Aí, qual é o discurso de hoje? Ganhou e não precisou do Ferreiro. Porque a coisa manteve o nível, assim, né? Cara, as coisas caminham desse jeito. Deixa eu só fazer um adendo aqui. Você citou uma pessoa que eu queria citar, que é o Fernando Nardini, que é um parceiraço, cara. Gente boa pra caramba. caramba. Você citou o Nardini é um parceiraço. Um cara que, eu era fã do trabalho dele, não conhecia. Conheci ele na Olimpíada do Rio. Quando eu fui para São Paulo, me recebeu de braços abertos, cara. E assim, é um amigo, um cara super parceiro. E eu não posso deixar de citar o Nardini. Nardini narrou jogos importantes do Botafogo na Libertadores de 2024. Ah, é? Ele narra Botafogo e Palmeiras. E Botafogo e São Paulo. Ele narra esses 2 jogos pela ESPN. Botafogo e São Paulo foi aquele do dos dirigível? Dos pênaltis. Do dirigível?
Qual dirigível? Teve um dirigível antes que caiu lá do São Paulo. Ah, sim, aqui no Rio, né? Em São Paulo, antes do jogo. Aí usaram um aviãozinho aqui pra dar uma provocada. Foi esse aí. Né? Foi esse aí. É. A minha amiga Dada Vieira não gosta que eu fale isso, não. Ela é São Paulo. Zoaram antes da hora. Zoaram antes da hora. Eu sempre brinco com ela quando vai ter Botafogo e São Paulo. Vai ter dirigível hoje? Tem que ter, que dá sorte pra nós. Hamilton, cara, eu gosto muito de tênis, assim. E eu lembro de ter visto, começado a ver tênis com com Luiz Matar, cara. Jaime Onsins ali nos anos 90. Hoje, e naquela época você tinha a Manchete, que passava alguma coisa, que era no canal aberto, depois da Record também pegou algumas coisas do Guga. E eu fiz até na época de faculdade, fiz um trabalho que o Guga foi o único grande esportista brasileiro que não precisou da TV da Globo. Né? Porque você pega todos os grandes esportistas brasileiros, a Globo, ela tava ali, o Senna, por exemplo. Verdade. Piquet, a galera do vôlei, futebol. Tem a Globo por trás, que é o maior canal do Brasil. A Globo, ela fez um movimento com a Bia, quando a Bia chegou na semifinal de Roland Garros, né, que começou ia passar a final se ela fosse para a final. Você acha que o João Fonseca, talvez ele possa ser um pontapé da gente estar em busca de um grande ídolo nacional? Ele precisa também, além da ESPN, que tem passado os torneios, o Sport TV, que tem passado os torneios, para ele ter um número maior de fãs e até mesmo aumentar o número de transmissões de vocês, de mais pessoas acompanhando. A TV aberta tem que dar uma abraçada em um determinado momento, que ele chegar numa final de Roland Garros, dane-se, se a partida vai durar 5 horas, passa para atrair mais o público? Você acha que é importante a TV aberta? Eu acho que o tênis não tem lugar na TV aberta por não ter assim um controle do tempo. Entendeu? Imprevisibilidade é a palavra. Porque cada vez que você... Por exemplo, tem um jogo de futebol aí chove, o jogo para, não sei o que. Isso complica a programação toda, porque não é só colocar o programa que vem depois. Porque cada segmento ali tem o seu patrocínio, tem o seu acordo comercial. Imagina como é que fica um acordo comercial com um anunciante da novela se o jogo se expande mais meia hora e a novela é encurtada em meia hora. Você tem uma quantidade X ali de compromissos comerciais que você tem que arcar dentro daquele capítulo da novela. Aí você vai pagar lá na frente. Aí vem uma confusão, porque vai... Uma loucura. Uma loucura, entendeu? Então, eu acho que o tênis não tem vaga, não tem lugar na TV aberta, porque é imprevisível. O jogo pode durar 1 hora, como pode durar 3, 4. Eu já narrei jogo de 5 horas. Foi a final de Roland Garros. Sim. Teve 5 horas. No canal de esporte específico, ok. Ele pode durar 10 horas. O canal tá lá para isso. Para mostrar aquela competição ali, para mostrar aquele jogo. Na TV aberta, não. Você é muito segmentado. Futebol é 4 horas da tarde. Agora abre 3h30, né? Sim. 3h30, por quê? Já tem um acordo comercial para abrir 3h30. Abre 3h30. Vai até às 18. De 16 a 18 você tem o jogo, dá 18, tchau. Entra... Luciano Huck. Não sei. Luciano Huck. Então entra outra programação. À noite. À noite também você tem ali. O Jornal Nacional é mais cedo. Né? O Jornal Nacional é mais cedo. Acaba 8h30, novela, 40 minutos. E aí entra o futebol. Então, é tudo segmentado. Se o jogo... aí choveu, faltou luz e tal, não sei o quê. Teve agora, né? Na Supercopa não teve isso? Sim. Foi chuva? Não, foi Fluminense e Flamengo. No Fluminense e Vasco, qual que choveu pra caramba? Fluminense e Botafogo, não? Não, agora não. Botafogo e Fluminense parou rapidinho. Qual foi que o Fluminense passou até na Globo? Foi Fla-Flu. Enfim. Fla-Flu. Então, você estica ali o jogo. Então, o tênis não dá. Não tem como. Não tem como. Sobre o João Fonseca depender da TV aberta para ter mais público, para ser mais conhecido, cara, o público do tênis sabe onde o tênis está. Mas o público que busca... Um público, por exemplo, que começou a gostar do Guga porque o Guga vencia, ou começou a gostar do Senna porque o Senna vencia. Esse público talvez seja o tio ou a tia, que tá lá na sala da casa, que não conhece, e de repente é aquela pessoa que só gosta de ver quem tá vencendo. Mas quando o Guga ganhou 2001, estava no Sport TV. Mas estava na Record. Os 2 títulos anteriores eles estavam na Manchete. Então estava na TV aberta. Teve TV aberta. Teve TV aberta nos 3 títulos do Guga. Indo de Roland Garros. Só não teve só o Master que foi no Sport TV. Eu entendo a sua pergunta, mas eu acho que não é por isso que ele vai deixar de ter ou vai ter mais.
entendeu? A história dele vai ser contada da Vai mesma ser maneira. contada da mesma maneira, seja aonde for. Se ele for um grande jogo, se ele for um campeão de Grand Slam, se ele for um campeão de Masters no final do ano, se ele for o número 1 do mundo, isso vai ter divulgação, isso vai aparecer nos grandes jornais, em todas as emissoras. Ninguém vai deixar de noticiar. Entendeu? E às vezes a notícia num jornal de grande alcance... Jornal Nacional. Exatamente. Já impacta e traz essa resposta que você me perguntou. Entendeu? O Diogo, você acha que teve menos espaço que ele merecia pelo título da MotoGP 2? Porque é um esporte muito mais nichado, né? Muito mais nichado do que o tênis. É um esporte que cabe na TV aberta. Uma transmissão de uma corrida da MotoGP cabe na TV aberta. 1 hora e meia. Uma hora. Você mata em 1h30 uma transmissão. Ok. Entendeu? Alexandre Barros, ele teve isso durante exato. muito tempo. Teve. Então, isso cabe. Porque você sabe que vai ter aquele tempo. Salvo um acidente, alguma coisa que estenda um pouco mais, né? Eu acho que nas categorias inferiores, você não tem tanta atenção para estar numa TV aberta. Tá? Ele correu na Moto 3 e correu na Moto 2. Você está numa emissora segmentada de esporte, ele vai ter muito mais atenção. Assim como vou trazer um paralelo aqui. Hoje tem um tenista chamado Guti Miguel, que é uma das grandes esperanças de que vire um grande tenista também. Ele tem espaço hoje na ESPN, porque cobre o tênis. Na TV aberta, provavelmente o nome dele não foi citado ainda. Em nenhum noticiário, em nenhum local. Mas pode ser citado quem sabe a partir do Rio Open, ele recebeu um white card. Se ele for bem. Se ele for bem, ele vai aparecer. Entendeu? Então, eu acho que a condução, a ligação fã-esporte no Brasil, ela depende muito de ter uma figura, um ídolo. Concordo. Entendeu? Se você tem um ídolo, você vai ter atenção. Você vai ter o João, você vai ter a Bia, você vai ter o Diogo Moreira agora na MotoGP, se você tem o Giba no vôlei, entendeu? Uma figura, um personagem. Hortência, Paula, Oscar, Marcel, enfim, Nenê, Varejão, sabe? Muita gente está vendo... NBA, pô, você tem o Thiago Splitter, treinador do Portland. Entendeu? Isso é muito pesado. É muito pesado. Não estou nem falando de futebol, tá? Futebol à parte. Futebol à parte. Futebol é um mundo à parte aqui no Brasil. Outros esportes, você tem a Olimpíada de Inverno agora, você tem brasileiro podendo ganhar medalha. Então tá aparecendo nos grandes jornais. Então, se você tem a figura do ídolo, você desperta atenção. O Brasil funciona assim para esporte. O Brasil funciona desse jeito para esporte. Todo mundo tem interesse no tênis porque você tem o ídolo lá. Quem pode despontar, quem pode vencer. Traçar um paralelo aqui, Argentina. Os argentinos gostam de esporte. Concordo. Gostam de Eles esporte. gostam de futebol. Não, futebol eles são loucos, né? Que nem a gente. Não, eles são mais que a gente. Você acha mais? Eu fui lá 3 vezes, eles são mais apaixonados por futebol. Eu fui lá algumas vezes e eu tenho essa sensação que eles gostam mais de futebol que a gente. A gente gosta dos nossos clubes. Eles gostam de futebol. Não, eu tô falando em termos de querer ver, tá? Assistir. Sim. Se tem um ídolo, o cara vai ver. Entendeu? Futebol não. Futebol à parte, todo mundo vê tudo quanto é jogo. Tem jogo, o pessoal tá vendo. Sim. Tem bola rolando, tem audiência. Tá? Agora, o cara ligar para ver um jogo de tênis, por exemplo, semana que vem, vai ter um torneio em Madrid. Você vai ligar para ver quem? Vai ver o João Fonseca, vai querer ver a Bia. Ou então vai querer ver o Alcaraz porque ele joga bem. Sim. Entendeu? Você tem que ter um personagem. O cara vai ligar para ver o Hubert Hurkacz. Não vai. Entendeu? A Emma Navarro dos Estados Unidos não vai. O cara vai ligar para ver a Sabalenka, que já é quase brasileira. Entendeu? Então eu acho que... Podia ser naturalizado, não tem problema. Tem o personagem, sabe? Se tem o personagem, ele vai ter destaque. Ele vai chamar a atenção, ele vai aparecer e vai despertar a atenção do grande público. Cara, eu concordo muito com você. E ainda mais aqui no Brasil que a gente precisa da personificação. Aqui no Brasil a gente tem... Nossa cultura. Nossa cultura é essa. Né? Nossa cultura é de ter um personagem. Ou pro bem ou pro mal. Tanto é que você pega um Big Brother da vida, você tem que ter um mocinho e um vilão. É cultura de novela. Cultura de novela. Mas, cara, é legal, sabe por quê? Porque a gente teve o maior do mundo, que foi o Pelé. Sim. Entendeu? É isso que faz a cabeça. Entendeu? Ter o maior do mundo. O Pelé foi o maior do mundo, é o maior do mundo, enfim. Inigualável. E é isso que faz a cabeça. Acho que é esse desenho.
entendeu? Que tá na cabeça de quem gosta de esporte, de quem quer ver esporte. Tem que ter um ídolo para chamar a atenção. Aquele cara que é aficionado, como eu, você, que liga a televisão, o que tá passando a gente vai ver, porque gosta. Ok, mas para criar um novo público, você tem que ter alguém para chamar a atenção. Entendeu? O cara que tá lá, pô, que vai tomar a cervejinha dele no bar domingo de manhã, antes do almoço sair em casa, se tiver um jogo do João Fonseca lá, ele vai chegar pro cara do bar, ô, bota o João Fonseca pra gente ver aí. Cara, vai acontecer isso. Na época do Guga, eu nem sonhava... Pô, o Guga estoura no final dos anos 90, início dos anos 2000, eu nem sonhava e não tinha condições financeiras de ter uma Sky na minha casa. Ou, sei lá, uma NET naquela época. E tinha um bar lá perto de casa. Eu ia pra ver jogos do Botafogo no bar, que tinha o Premier naquela época, e ia também no bar quando tava passando os jogos do Guga. Eu já saí meia-noite, 1h, 2h da manhã do bar pra ver, e sem beber, sem nada. Eu não bebo. O cara, o dono do Jacó, um abraço pro Jacó, deveria ficar bravo. Deu muito prejuízo pro Jacó, né? Mas o Jacó ele começou a gostar de tênis, porque eu ia pra lá e ele começou a gostar. Então tá ele bom. já me avisava. Meu pai chegava, fala com o Thiago que vai passar o jogo do Guga daqui a pouco pra ele vir. Eu ficava vendo com ele de vez em quando até 1h, 2h da manhã. Legal. Ele passou a gostar de tênis. E quantas vezes? Torneios aqui nos Estados Unidos que terminavam Indian Wells, terminavam jogos 1h, 2h da manhã, tava no bar lá vendo o jogo. Porque assim, as pessoas começaram a se acostumar. E talvez o João ele traga isso, e o Diogo também agora, indo pra MotoGP, sim. Ele possa trazer também um público que estava apagado, igual o Jacó. Será que o Jacó ficou, depois que o Guga parou, será que ele via jogos de tênis? Talvez não. O João Fonseca, de repente, pode ter trazido ele de volta. E a galera que nos anos 90 acompanhava Alexandre Barros e gostava da moto velocidade à época, agora tendo um brasileiro de volta a disputar e daqui a pouco ele talvez vire competitivo para ganhar alguma coisa, as pessoas também que estavam adormecidas podem chegar e acompanhar. O brasileiro tem muito essa coisa de querer torcer para quem vai ganhar. Não, e assim, cara, eu me lembro que a minha primeira competição que eu assisti, já entendendo como é que funcionava o esporte, foi o Campeonato Mundial de Basquete, que foi na Tunísia. Eu tinha 11 anos de idade. Ia fazer 12. O Brasil foi terceiro lugar. Ganhou a medalha de bronze no jogo contra a Itália, uma cesta no último segundo lá. Caramba. Que o Marcel fez a cesta. Me lembro disso até hoje. Eu fiz uma coisa que ninguém fazia. Eu estudava de manhã. Os jogos eram 11 da manhã no horário de Brasília. Que passava... Nesse dia desse jogo, eu estava tendo aula. Eu falei com a professora, eu vou sair no intervalo. Eu tinha 11 anos de idade. Aí ela falou, como assim você vai embora no intervalo? Eu falei, vou embora no intervalo porque eu vou ver o jogo de basquete. Sim, foi uma loucura na época. Minha mãe, minha avó receberam... A advertência. Carteira. Mas eu saí e fui ver. Entendeu? Então, se você tem o fato, cara, não importa. Você vai atrair. Com certeza. Se você tem o fato, você vai atrair. Entendeu? Pô, o próprio jogo, o próprio desempenho do João Fonseca na Austrália, no campeonato, não nesse ano, no ano passado, quando ele ganhou do Rublev na primeira rodada e foi jogar com o Sonego e depois ele perdeu para o Sonego, cara, você via. As pessoas pararam para olhar, pararam para ver. Foi a mesma coisa lá quando o Guga começou a aparecer. O Guga ganhou o primeiro jogo, o Brasil... ganhou o segundo, foi passando para o primeiro título. Daqui a pouco estava todo mundo falando dele e as pessoas pararam para olhar os jogos. Não, e você falou da tua época de infância. Em 97 eu tinha 15 anos. E eu estava no colégio lá em Volta Redonda. Aqui era a minha sala e aqui era a cantina. E na cantina tinha uma DirecTV. E a ESPN só passava na DirecTV. E só tinha a ESPN Internacional. A ESPN Internacional que passava os jogos. Na época do Guga, a gente começou a matar a aula pra ver os jogos do Guga. Pô, sim. A gente saía da sala na cara de pau, dane-se a aula, vamos ver os jogos do Guga. Até que na semifinal, eu acordo com meus pais e falo, vou ver na manchete, nem vou pro colégio, quero ver a semifinal de casa. E vim em casa a semifinal do Guga de 97. É o que você falou, o esporte. Assim, quando você gosta, quer ver, cara, eu me lembro, você falou de infância, eu me lembrei, eu morava no Andaraí. Então, a minha casa dava para ir para o Maracanã e para o Campo do América, o antigo Campo do América, o Volney Brown. Que, aliás, cara, eu tenho uma situação que eu sempre vi jogo no Volney Brown. E quando eu entrei em rádio,
Uma vez eu fui escalado para fazer um jogo no Vôlei Brown. Caramba. E assim, ia ser meu primeiro jogo no Vôlei Brown, meu primeiro jogo como repórter. E a escala caiu, não teve o jogo Putz. jogo foi adiado e tal, não sei o quê. Cara, e depois o Vôlei Brown acabou. Frustração. Muito frustrado, cara. Muito frustrado de não ter feito um jogo no Vôlei Brown. Pô, eu saía da aula, ia pro morro. Tem uma igreja, não sei se você conheceu. Não conheço. Onde é um shopping hoje. Você tinha um campo, e aí você lá em cima tem uma igreja e tem um barranco, um morro. As pessoas iam pro morro para ver jogo. Caraca. A gente ia lá pro morro para ver jogo. Então, quer dizer, quando você quer ver, cara, não importa. Você dá um jeito. Cara, eu ia a Maracanã, não ia só ver jogo do meu time. Porque eu morava perto, dava para ir a pé e voltar. Eu ia quase todo domingo a Maracanã, cara, de geral, ver os jogos. Então, cara, o brasileiro tem um interesse. Ele quer ver. Ele quer assistir. Você tem que ter o estímulo. Ou você gosta, ou você tem o personagem para te estimular. Pô, competição grande, Olimpíada, Copa do Mundo e tal. Geralmente, você tem um público feminino que não é muito ligado em futebol. Mas quando chegam essas grandes competições, todo mundo se liga. E por incrível que pareça, acho que você vai até ficar surpreso com o que eu vou te falar. O público da MotoGP tem 40% de mulheres. Caramba. É incrível essa Caramba. informação, não é? Caramba, bem É incrível. incrível, cara. Em relação à segmentação de idade, qual que é? Que a Fórmula 1, ela baixou a idade depois do Drive to Survival. Sim. Caiu sim, muito a idade. Você está trazendo públicos novos, né? Sim. Você tem a faixa acima dos 40, que é o pessoal que já acompanhava lá atrás, mas você está tendo um público entrante muito bom agora. Porque a MotoGP, ela é toda colorida, os circuitos são diferentes, são coloridos. Isso traz um frescor, isso traz um público E é jovem. legal. E é legal. E é legal. É um esporte muito legal. Você acha que é um esporte hoje pouco valorizado no Brasil? Pouco falado? Tem a bolha do MotoGP, das 3 categorias, pegando a Moto 2 e a Moto 3. Você acha que, igual a gente estava falando, falta TV aberta? Sei lá, nem que seja um canal que não é a Globo, mas uma manchete, um SBT, uma Record, um outro canal pegando e abrangendo mais o público? Não, porque, cara, ela tem uma ótima audiência. É uma das maiores da ESPN, que eu fiquei sabendo? Não compete com futebol. Sim, mas é uma das fora futebol. Ela tem uma ótima audiência. Tem um público fiel, uma ótima audiência. A gente tem uma hashtag que Tá sempre nas cabeças durante todas as transmissões. E assim, não é o fato de popularizar, como eu te falei, a TV aberta, claro, é um outro patamar, é uma coisa diferente, você tem muito mais audiência e tal. Mas não vai deixar de popularizar por isso. Sim. Vai popularizar porque você tem o cara que está ganhando. Se o Diogo Moreira ganhar 1, 2 corridas, vai popularizar. Já era, vai todo mundo parar para ver. Entendeu? Vai popularizar. O que eu acho sobre falta de espaço, e aí trazendo pro motociclismo nacional, tá? Você tem campeonatos segmentados e tal, e você tem alguma coisa em TV fechada, ou em streaming, tá? Não tem em TV aberta. Assim como muitos esportes não estão mais em TV aberta. Você não tem mais nada de handball em TV aberta. Não tem. Tá. Futsal você tem esporadicamente alguma coisa. Só o Mundial, cara. E já teve mais. Sim. Entendeu? Futebol de praia, você lembra? Natação, futebol de praia, enfim, tem N esportes. Porque isso é cíclico, cara. Eu acho que isso é cíclico. Entendeu? São vários fatores. Até o vôlei também hoje diminui muito. Exato, são vários fatores. Interesse, o apoio comercial, sabe? Tudo tem que ter uma engrenagem funcionando. Se essa engrenagem funcionar direitinho, você tem um interesse, tem um apoio comercial, tem o horário disponível, pode encaixar na programação, e aí a coisa vai acontecendo. Se uma dessas peças falha, você não tem como colocar isso aqui numa TV aberta. Mas você tem como colocar no teu segmento. Pô, eu amo o basquete, cara. Aí falando de basquete carioca. Cara, o basquete carioca sumiu. O Campeonato Carioca tem 3, 4 times. Eu vejo lá Botafogo, Flamengo quando joga, aí o Tijuca bota um time de Niterói, às vezes aparece um Municipal da vida. O Fluminense coloca um time qualquer. O Fluminense coloca um time e tal. E aí, falando exclusivamente do basquete, eu acho que falta vontade dos clubes. Porque várias vezes os caras falam, vamos botar time para tomar de 40 pontos do Flamengo.
Bota, mas é só garoto, bota. Sabe por quê? Um ano você toma de 40 pontos, no ano seguinte você toma de 20. No terceiro você tá tomando de 10, no quarto ano você tá jogando. Ah, mas vai durar 4 anos? Vai, cara. É projeto. É projeto, é isso, é projeto. Entendeu? Eu fico, olha assim e falo, cara, 3 times. Aí você vai ver o basquete de São Paulo, porra, a cidade tem os times, trabalham lá. Cara, E São Paulo não é só isso, né? Não é só não. basquete, é vôlei. Você tem a quantidade de times que você tem Exatamente. na Superliga de vôlei masculino e feminina. E aqui no Rio você não tinha em Volta Redonda um projeto Não. que não foi sustentável, acabou. Cara, eu vivi o basquete carioca aqui com time em Friburgo, Angra, Volta Redonda, Nova Iguaçu tinha 1, 2 times. Sim. Aí você tinha aqui, pô, no Rio de Janeiro vão faltar dedos aqui. Ó, Olaria, Jequiá, Municipal, os 4 de camisa. Tô esquecendo alguém. Cara, final dos anos 90, América tinha Maracanãzinho já com teve. 20 mil pessoas. Sim, cara. Eu já fiz final de Liga Futsal, Vasco e Atlético Mineiro, com 22 mil pessoas dentro do Maracanãzinho. Mineirinho com 35, com 25 mil pessoas, que é o maior público da história de futsal. Então, eu acho que o fato desses esportes não terem a projeção que tem que ter é um pouco de preguiça, sabe? Falta de trabalho das federações. E eu acho também Entendeu? da gente também. Também Que eu acho da que o Brasil, imprensa. sim, entendeu? não, e do torcedor. Que eu acho De que o todo Brasil, mundo. Eu acho que que eu acho que o brasileiro gosta de ganhar, não gosta de esporte. É igual a gente Exato. estava falando da cultura argentina. Acho que o brasileiro gosta de ganhar. Aí você tem campeonatos paralelos. Você tem uma liga de basquete que tem um monte de time jogando, mas aí não tem como projetar isso numa TV fechada, numa TV aberta. Aí fica num streaming com público restrito, sem muita divulgação, entendeu? Eu trouxe a Érica, né? Que pô, talvez uma das grandes pivôs, se não a maior pivô da história do basquete brasileiro. E a gente estava conversando aqui sobre a Liga Nacional Feminina. Hamilton, você não tem um torneio, você tem um torneio de 4 equipes, 5 equipes no máximo. E, pô, o Brasil no basquete feminino, caraca, o Brasil é referência no basquete feminino. Não. E como você não tem um torneio de basquete forte aqui no Brasil feminino? Como que você não consegue... Aí você quer cobrar uma seleção brasileira de basquete forte. Se você não tem torneios fortes, como que você vai revelar jogadores? Exato. E assim, cara, tinha que ter algum programa via governo, via universidades, para poder Isso, desenvolver o favorável. esporte, para poder gerar novos jogadores, entendeu? Uma coisa muito bem armada, bem feita, um dinheiro muito bem utilizado, entendeu? Não dá para o governo fazer um projeto e aí gastar dinheiro comprando não sei quantas mil bolas. Não é isso que vai fazer diferença, entendeu? Não é isso. O que vai fazer diferença é capacitar pessoas. É pegar lá o professor que dá aula na escola municipal e capacitar esse cara para ensinar basquete. É pegar o professor que dá aula na escola estadual e capacitar esse cara para ensinar basquete. E aí fazer com que as escolas de determinado bairro tenham ali uma movimentação, um campeonato, Sim. um torneio, enfim. Começar uma coisa pequenininha dentro de cada escola e depois ir se expandindo, fazer uma coisa maior, entendeu? Mas sem querer fazer disso uma propaganda política, uma projeção da figura A ou da figura B. E sim visar o esporte, o jogador, o menino, a menina que está ali. Se tiver um trabalho desse, bem feito, empregando o dinheiro de forma certa, você vai fazer novos jogadores. E aí você pode conveniar com os clubes. Cara, tem como fazer. É só não ter preguiça a trabalhar. Eu não sou daquelas pessoas que defendem a cultura americana em tudo. Mas uma das coisas da cultura americana, e principalmente da cultura esportiva americana, que eu tinha que trazer para o Brasil era a cultura esportiva. Eu sou uma pessoa que eu fiz meu 2º grau graças a uma bolsa de atleta. Não sendo atleta de ponta. Eu jogava futsal e eu consegui uma bolsa a partir do meu 2º ano do 2º grau porque eu jogava futsal. Eu jogava alguns esportes. Eu consegui essa bolsa graças ao esporte. Imagina a quantidade de crianças, tantos meninos ou meninas, com muito potencial e também que queiram estudar em colégios de alta classe aqui no Brasil, que também não poderiam ganhar bolsas, e porque você poderia criar torneios longos, não torneios curtos, igual a gente tem isso aqui no Brasil hoje, mas é uma coisa muito pequenininha, muito nichada. Por que você não pode criar um campeonato carioca de faculdades? Um campeonato carioca de escolas aqui na região da Barra, região oeste do Rio,
Você faz na região norte, região sul do Rio. Você faz seletivas durante o ano todo. Por quê? Você incentiva as escolas a quererem ser vitoriosas. Aí pode entrar o governo. Olha, se a tua escola for vitoriosa aqui, você vai receber um incentivo anual para você dar mais bolsas a atletas. E ali você vai revelando atletas e, ao mesmo tempo, seres humanos, porque você vai dar cultura. Exato. Cara, são coisas tão básicas serem feitas. Cara, e a melhor coisa que tem para qualquer pai, qualquer mãe é criar a criança no esporte. Porra. O esporte ensina tudo da vida. Com certeza. Pode ter certeza que ensina tudo, cara. Eu conheço um projeto, não sei se você já ouviu falar, Projeto Grão de Areia. Sim. Tem o André, que trabalhou comigo na Fox, ele trabalha nesse projeto, o André Garcia, e eu conheço bem o projeto, ele já me mostrou, e é uma iniciativa, assim, de pessoas, cara. Como nós dois aqui, as pessoas se juntaram e fizeram o projeto, e aí dependem de vender o projeto para uma empresa, porque tem um incentivo fiscal, alguma coisa assim. Ok, bacana, legal, mas, cara, não podemos viver só de situações isoladas como essa, né? O Grão de Areia é espetacular, cara. É espetacular, movimenta crianças em várias cidades do Rio, Mangaratiba, Saquarema, Niterói, enfim, está espalhado aí em algumas cidades do litoral do Rio de Janeiro. E assim, ok, mas tem que ter 10, 20 projetos como esse, Concordo. entendeu? E assim, as pessoas têm que se debruçar, esmiuçar as leis, entender, para poder... Cara, por que não tem uma coisa mais pacote? Entendeu? Os próprios governos fazem uma coisa mais pacote, sem ser tão difícil. Se atender esse outro critério, a gente faz. Qual vai ser o incentivo? Porque fica muito tudo na letra fria da lei, difícil às vezes para todo mundo entender. O que está acontecendo. Entendeu? É muito complicado, difícil. Faz uma coisa mais pacote, cara. Se cumprir isso aqui, ou então o próprio governo já starta, essa empresa aqui está cumprindo todas essas determinações. Ela está apta para ser patrocinadora de um projeto X para desenvolvimento do esporte em tal local. Cara, inteligência. Mas sabe por que eles não fazem isso? Inteligência de dados, cara. Isso aí cara, se não souber fazer isso, né? E se a gente vê hoje politicamente como que é o Brasil, e é um assunto muito complexo. A gente vai caminhar por uma outra seara que não é o que objetivo não é o objetivo, mas só que tem que, se eu não falar isso eu vou ficar engasgado. E é porque isso não dá like. Isso não gera visualizações nas redes sociais. Isso não gera engajamento. Porque, infelizmente, hoje, os nossos políticos, eles pensam no que vai viralizar nas redes sociais. As pautas que vão viralizar nas redes sociais. E você pensar em um menino ou uma menina que tem um puta de um talento esportivo, que tem uma puta de uma qualidade, mas talvez... Cara, é inadmissível o Hamilton Brasil não ser uma potência no atletismo. Não tem nem mais, no Rio de Janeiro não tem nem mais lugar para treinar, tem que treinar no Miésimo. Exato. E não sei nem se está treinando no Miésimo. Não sabemos nem a qualidade da pista do Miésimo. Então, é complexo. Você tem um país do tamanho que é o Brasil e a gente não ser top 5 do mundo. Você me fez lembrar de uma coisa aqui agora. A pista do Newton Santos está tombada, né? Tem tombada, mas não pode fazer nada na pista do Newton Santos. Ninguém treina lá, ninguém corre, ninguém faz nada. Só os jogadores para aquecer que estão lá na pista do Newton Santos. É isso, infelizmente hoje o esporte brasileiro é deixado de lado. E seria algo que ajudaria na diminuição da violência, na educação. Cara, formação de pessoas. De caráter, você falou muito bem. Exatamente. O esporte molda caráter. Formação de pessoas. O esporte molda caráter, porque você aprende a lidar em equipe, você aprende a lidar com derrotas, você aprende a lidar com vitórias, você aprende a lidar com grandes frustrações, com grandes emoções. Não faz nada tudo. sozinho. Exato. Você depende de um técnico, você tem que ouvir teu mestre para você aprender. Todos os esportes, não é só o futebol, são todos os esportes. É um assunto assim que dá pra gente ficar aqui conversando durante horas e horas. Horas e horas. Hamilton, qual é o seu time do coração? Qual que você acha? Cara, chuta aí. Eu acho que você torce pro Guaratinguetá. Não, Guaratinguetá não, porque eu não sou paulista, eu sou carioca. Então você torce pro América. Gosto muito do América, porque meu avô, o senhor Norberto, era América. Eu vi o América ganhar o campeão dos campeões, contra o Guarani no Maracanã, eu tava lá. 82. 82. 82, ano que eu nasci. Eu tava lá no Maracanã, na geral.
Vi o jogo. Grande conquista. Maneiríssima conquista, né? Maneiríssima conquista. Por que eu tô perguntando em relação a qual é o seu time do coração? Porque eu sempre faço essas perguntas pro narrador quando vem aqui. Uhum. Ainda existe a busca incessante de saber qual o time do coração do narrador? Você narra poucos jogos de clubes brasileiros. Na ESPN, só na época de Libertadores que você acaba narrando jogos dos times brasileiros. Você narra mais jogos internacionais. Mas quando você narra um confronto brasileiro, fica aquela, será que ele torce para esse? Será que ele torce para o outro? Ou você é um cara que as pessoas não ficam tão atrás de saber qual é o seu time do coração? Sim, eu recebo muito vídeo hoje e vários segmentos aqui, vários canais me marcam em vídeos de clássicos cariocas que eu narrei lá quando estava no Sport TV. Então tem muita coisa de Flamengo, de Vasco, de Fluminense, tem muito jogo do Campeonato Brasileiro, de cariocas enfrentando times de fora do Rio. Então acho que eu nunca deixei transparecer qual era o meu time, tá? Nunca não quisesse, porque eu não ligo, não. Acho que todo mundo que está nessa profissão tem um time. As pessoas não falam porque vai gerar o viés. Você vai falar... Qual é o grande receio? Você fala, amanhã você vai fazer um comentário sobre alguma coisa e aí vão achar que você está defendendo, que você não está defendendo, que você está indo contra. Então, por exemplo, eu vou narrar um jogo de basquete lá, Flamengo e São José. Aí eu tô lá narrando e vem uma mensagem. Ah, esse vascaíno tá narrando contra o Flamengo. Aí eu vou narrar o Vasco e alguém. Ah, esse cara é botafoguense e tá narrando contra o Vasco. Não é. A percepção das pessoas é totalmente diferente do seu time. Tem pessoas que colocam e mostram que time torce. O Mauro Betting é Palmeiras, o PVC é Palmeiras. Eles não têm nenhum problema em mostrar isso. Também não tem nenhum problema em falar qual é meu time. Eu sou botafoguense. Sempre fui, isso aí tá explícito aí em qualquer lugar, cara. No começo, quem assistiu o começo do papo aqui, acho que já matou na hora, né? E assim, todo mundo sabe disso, entendeu? Todo mundo sabe. Mas qual é o problema? O problema é o viés que as pessoas traçam. Ah, não vai poder mais narrar o jogo do Botafogo agora. Tomara que você narre a final da Libertadores. Eu só narrei um jogo do título da Libertadores. Sabe qual foi o jogo que eu narrei? Júnior 3-1. A estreia do... Não, aliás, o último jogo do Matias. Júnior 3-1. Eu só tenho um gol narrado do Botafogo no título. Que é um gol de honra. É o gol de honra. Que foi o lateral esquerdo. Hugo. Foi o Hugo quem fez. Mas você participou da campanha. Não, cara, mas qual é a importância disso? De zero, cara. É nenhuma, entendeu? É nenhuma. A importância é zero. Não tem nenhuma importância. O torcedor é muito corneteiro? Não sou muito, não. Eu penso o seguinte. Hoje em dia, a gente não tem que ser só torcedor, cara. A gente tem que estudar futebol. Tá? Eu venho falando isso há muito tempo. Quando o Botafogo contratou o Luiz Castro, as primeiras entrevistas coletivas eram um horror. As perguntas eram horríveis. E eu botei muito na internet, botei muito no Twitter. Pessoal, vamos estudar futebol. Vamos estudar um pouquinho de liderança, gestão, outros assuntos. Porque para você poder dialogar com esses treinadores que estão vindo com uma outra formação para o Brasil, se você ficar só naquela de por que não botou esse, por que não botou aquele, por que tomou gol, por que... Vai estar todo mundo ferrado, cara. Esses caras vão engolir a gente. Vai entrar na canela. Vão entrar na canela, vão engolir a gente. As coletivas eram horríveis. Com o passar do tempo, eu acho que eu não tive influência nenhuma nisso, mas as pessoas entenderam que para você sentar para discutir com o treinador hoje alguma coisa, cara, no mínimo você tem que entender um pouquinho de tática, saber um pouquinho como é que funciona a cabeça dele, o que ele vai fazer. Por exemplo, agora o Anselmi. Já tem gente querendo chamar de professor Pardal. Pô, o que o cara tá fazendo, o que ele tá fazendo em termos de estratégia. O Felipe Luiz ganhou tudo aí. E agora já não serve? Já estão sendo contestados? Não. Não é, porque... É um imediatismo, né? Chato. Exato. Se você ganhou tudo jogando de uma determinada forma, você não pode vir para a próxima temporada jogando daquela forma. Senão vai todo mundo te engolir. O Diniz é ruim? Claro que não. Mas o pensamento dele, às vezes, não encaixa com as peças que ele tem. O Hernan Crespo
É um técnico ruim? Não, mas acho que a filosofia dele não encaixa com a filosofia, com o DNA do São Paulo. Então, cara, acho que você tem que ter um discernimento para entender esse tipo de coisa, entendeu? Eu acho que a gente precisa estudar futebol. Então, eu não sou um torcedor cri-cri, porque eu procuro estudar futebol, cara. Eu procuro entender por que aquilo aconteceu. Você acha que a nossa função tá, voltando pro lado do jornalismo, você acha que a gente tá estudando futebol? Ou você acha que a nossa profissão, ela tá ficando muito na linha de pensar em coisas ou pensar em perguntas, pensar em comentários para você gerar um cortezinho de 1 minuto, 1 minuto e meio e viralizar nas redes sociais? Você está sentindo o que está acontecendo muito também, até mesmo nas coletivas, das pessoas, elas perguntarem algo que vai gerar polêmica, porque hoje o que vai se ver na coletiva é isso aqui, a pessoa perguntando com o celularzinho assim, Hamilton, deixa eu perguntar para você, como que você viu a atuação de fulano de tal ontem? Realmente ele te irritou? Isso aí pode irritar o técnico fazer uma pergunta e seu rosto aparecer, você vai pegar a pergunta com sua cara e vai colocar nas redes sociais e pode viralizar. Você está tendo muito essa preocupação? Eu acho que está tendo muito essa preocupação e as pessoas não estão fazendo jornalismo. Isso não é jornalismo. O jornalismo é você ter um fato ocasionado pela pessoa A, pela pessoa B, ou pelo fator A, fator B, e você vai ter que pesquisar qual foi o fator A, a pessoa A e a B. Tem que ouvir todos os lados. Todos os lados. Um exemplo prático. John Textor diz que vai pagar o transfer ban. Diz que vai pagar. Como vai pagar? Quando vai pagar? Entendeu? A Palmeiras quer Danilo. Por que quer? Pô, né? Qual motivo que quer? Exatamente. Tá aproveitando a fase do Botafogo? E assim, muito particularmente, falando de Botafogo, já que você citou no assunto, muita gente pega a carona no fato de tudo pro Botafogo ser difícil. Porque é a natureza do Botafogo. Uma vez eu comentei no Twitter, eu coloquei lá, vida complicada do torcedor do Botafogo e tal, não sei o que, por algum fato X. Aí uma menina torcedora, uma moça torcedora, me mandou uma mensagem, quem é você para falar da torcida do Botafogo e tal, não sei o que. Aí eu mandei para ela na DM e falei, olha, eu não estou falando da torcida, eu estou falando do ambiente, da situação. Mas já que você quer saber quem eu sou, aí eu peguei eu tenho canhotos de ingresso guardados. Aí eu peguei um canhoto do ingresso de um Botafogo e São José, Campeonato Brasileiro de 1980, que a gente perdeu de 1-0 no Maracanã, com 3 mil pessoas no estádio. E mandei o canhoto para ela. Então, sabe, assim, hoje em dia, cara, tá muito ruim isso. O Fernando Calas, que é um jornalista... Amigaço e amigo. E eu adoro os textos dele. Ele escreveu sobre isso há uns 15 dias. Acho que até ele citou esse exemplo do Textor. Realmente, ele colocou esse exemplo. Que muita gente está fazendo com que vire notícias suposições. Foi o que basicamente ele quis dizer. John Textor diz que vai pagar, não é notícia. Se ele estiver falando, ele está aqui no microfone falando, ok. Mas se supôs que ele falou... o Tairo foi demitido pelo Textor. Eu não vi o Tairo confirmar isso, nem falar nada. Ok, pode até ter sido. Que ele está ameaçado já é outra informação. São situações de como que você aborda. Exemplos do Botafogo por causa da mas é igual eu tô falando entendeu? assim. Poderia citar do Flamengo, do Fluminense, do Vasco, entendeu? De outras situações. São maneiras que você aborda um assunto. Exatamente. Você tem que saber abordar. Eu acho que tá muito assim hoje, querendo que você vá lá e veja a notícia, que clique, entre para gerar ali o clique. E quando não se está apurando porcaria nenhuma. Está jogando ali a notícia com um viés de tocar o sentimento do torcedor para que ele entre e o texto não diz nada. Entendeu? E assim, cara, tem gente que se aproveita disso. Sim. E não só com o Botafogo, não. É com o qualquer Flamengo. clube. E assim, eu vou te falar. Aliás, com qualquer assunto. Exatamente, com qualquer assunto. Pode ser qualquer assunto. Política, governo do Rio, prefeitura do Rio. Então,
vejo toda hora lá alguma situação, sabe? Principalmente porque o ano tá complicado, é um ano de eleição, essa coisa toda, mas assim, eu acho que o clique por clique, chega uma hora que vai cair, cara, entendeu? Vai cair. Porque você vai olhar ali, pô, esse cara aqui, pô, toda hora ele bota uma noticiazinha aqui que mexe com o coração do torcedor. Aí ele vai lá e entra. Chega uma hora, aí vai aqui, a notícia real aparece. Então isso aqui, cara, vai começar a ser escanteado, entendeu? Exatamente. Vai começar a ser escanteado porque, cara, vai ser uma seleção natural, entendeu? Exatamente. Como assim foi feito com as coletivas. Hoje você assiste as coletivas, pô, as perguntas são bacanas, são legais. Tem uma certa profundidade. É claro, nem todo mundo tem o mesmo nível. Claro. Porra, entendeu? É normal isso na vida. Uns entendem mais, outros entendem menos, mas todos estão querendo ali participar e tem que participar mesmo. Sim. Eu acho que todo mundo tem que participar, até porque se não participar não vai se aprimorar. Porque acho que a pessoa também agora quer se preparar mais também. Também porque cara. ela vê, assim, ela pode ao mesmo tempo querer aparecer em gravar aqui, mas ao mesmo tempo ela pode também se queimar, né? Se você fizer uma pergunta muito abaixo das outras. Eu recebo muita pergunta e muita mensagem de estudantes e pessoas que gostam, até pessoas que não são estudantes, mas que gostam de transmissão esportiva, narração, jornalismo. E elas me perguntam, poxa, tenho N exemplos aqui. Eu sou fulano, eu tenho 36 anos, sempre gostei de transmissão esportiva, narração. Hoje eu trabalho trabalho com imóveis, vamos supor. Mas eu quero ingressar no meio. Como é que eu faço? Falo, cara, dependendo de onde você mora, procura uma web rádio, monta um canal no YouTube, vai fazendo algumas coisas, grava alguns vídeos, uns textos, procura segmentar, fazer algum assunto e tal. Hoje você tem essa possibilidade. Sim. Mas, claro, para quê? Para que você, dali, você consiga fazer uma coisa melhor. Você montou seu canal no YouTube, apareceu, a ESPN te viu, vai te chamar para fazer um teste e te contrata. Sim. Mas você tem que ter uma qualidade no seu trabalho. O Gabiru, que teve na Botafogo TV, hoje está aqui. Cara. O Gabiru começa numa web rádio. Então. E chama a atenção, depois vai narrar no setor visitante, chama a atenção na Botafogo TV, aí a gente vai, aproveita a oportunidade de mercado e traz ele aqui para a Arena. Vou te falar, cara, independentemente da transmissão segmentada, direcionada para o torcedor do Botafogo, que ele sempre está fazendo, ele pode estar em qualquer emissora de TV. Exatamente. Porque ele tem conteúdo para isso. Ele pode narrar um jogo de qualquer time, ele pode narrar qualquer esporte, porque ele tem conteúdo para isso, independentemente de ser Botafogo ou não. Se amanhã ele aparece numa emissora como Gabriel Moreira. Macieira. Perdão, Gabriel Macieira. Ninguém vai saber que ele é o Gabiru, que ele narrou para Botafogo. Porque tem qualidade. Exatamente, não vai fazer diferença. Ele tem qualidade, entendeu? Então você tem que ter qualidade no trabalho que você faz. E aí você vê, cara, essas coisas procurando só tocar no ponto fraco, na pauta negativa. Isso uma hora vai ter uma seleção natural e essas pessoas vão acabar sendo alijadas, cara, ficando de lado. O canal já não vai ter tanta repercussão, entendeu? As pessoas não vão querer ver mais aquilo ali, vão bloquear. Eu sou o rei do bloqueio. Tem mais gente bloqueada do que eu sigo. É sério. Não vou citar nomes. Mauro César, a 0 a 100. Mauro César ou Hamilton? Quem tem mais gente bloqueada? Não sei. Eu não vou entrar nesse meio. Hamilton, primeiramente. Foi um prazer, cara. Prazerzar. Acabou já, 90 minutos? 90 minutos. 1h30. 1h30 de papo lá, 1h27 de papo. Isso aí foi quase um jogo, né? Vamos... Não tem prorrogação nem pênaltis? Então, o que eu gosto de fazer? Eu gosto sempre de deixar aquele gostinho de quero mais. Tá vendo pra aí? Quando você voltar ao Rio, pra gente continuar. Essa agenda é complicada, mas a gente vai dar um jeito. Dar certo. Trazer você e o Macieira. Vai ser show de bola. Vou trazer vocês dois. Vai ser show de bola, cara. Quando você vier ao Rio, a gente vê... E vamos falar de futebol, porque o Macieira é profundo entendedor, Então, fala de tudo. Aqui vai sempre falar de tudo. Moto, é bom que já começou a temporada da MotoGP. Falar de futebol, falar de tudo. Tamo junto. E obrado mesmo de coração. Admiração muito grande mesmo. Tenho um carinho grande por você e assim... No lado profissional, sempre te admirei. No lado pessoal, já te admirava antes de conhecer pessoalmente. Te conhecendo pessoalmente, te admiro mais ainda. Que você é um baita do cara. Agora eu tô ferrado, né? Por quê? Todo mundo sabe que... Agora é fogudo. Cara, mas assim, eu boto lá... por exemplo, fala... Esse fulano de tal um escolhido. Quando o cara manda uma mensagem, o cara não nota, pô. Quem é botafoguense sabe. Só quem não é que... Aí tem um ex-jogador do Botafogo jogando, esse aí é escolhido. Esse aí foi escolhido.
Mandar um abraço pro Claro, à Pedro, vontade. que trabalha lá comigo na ESPN. Profissional de primeira. Só vai com a camisa do Botafogo. Você sabe muito. Todo dia vai de Fogão. Pedro Fogão, lá na ESPN. Gente boa. Fã, teu fã. Pô, Pedrão, espero algum dia que estiver em São Paulo, me convide pra conhecer a ESPN. Não conheço. Pô, fique à vontade. Só Quero mandar lá uma conhecer, mensagem. quero lá Campeonato conhecer. Brasileiro, se for lá em algum jogo. Fechado. Tamo Manda um junto recado, lá, quero lá vai conhecer lá. a ESPN, dizem que a estrutura é bem bacana. Ah, muito legal lá. Um Quero lugar lá conhecer. fantástico. Hamilton, redes sociais pra você bloquear mais algumas pessoas que te irritarem. Não, Milton Rodrigues 1. Só procurar lá Milton Rodrigues 1. Tá tudo certo. Tanto no Instagram quanto no Twitter. Geral Hamilton Rodrigues 1. Meteu um ainda porque ele é o número 1. E no Twitter Hamilton Rodri 1. Ainda tô por lá. Ainda tô por lá. fazendo conteúdos lá ou Não. coisas antigas? Vou vir com conteúdo forte agora no Instagram. Ah, legal. A partir agora dessa pós-férias. Eu tô de férias, né? É. Mini-férias. Alguns dias. Mini-férias pra sair do fuso da Austrália. Tiagão, obrigado. Valeu. Tamo juntos, obrigado. Espero que você tenha curtido o papo assim como eu curti. Acho que um dos grandes papos aqui da história do nosso Resenha com TF. Sexta-feira tem outro papo aqui com Guilherme Seta, véspera de carnaval. Então, pegamos esse papo aqui na segunda, na sexta tem outro. Um pouquinho mais cedo, vai entrar ao ar 11 horas da manhã. Então, aquele papo pré-carnavalesco para vocês poderem curtir muito mais. Tamo juntos, aquele abraço, fiquem com Deus. Juízo. Bye, bye. Fui. Resenha com TF. Já senta o dedo no like, comenta e compartilha. Resenha com TF Foot Fanatics.